Yeah. Yeah. Lucre R$5.000 com os melhores palpites e bilhetes para essa quarta-feira, dia 29/10/2025. Mas não te peço, você é novo no canal e ainda não é inscrito, tá esperando o que? Se inscreva e ative o sininho de todas as notificações, pois tem vídeo todos os dias com palpites e bilhetes para vocês. E também tem sorteio todas as semanas. O ganhador dessa semana já foi pago e o próximo pode ser você. É muito simples, basta se inscrever, deixar o like e ativar o sininho e comentar, pois comentando você participa automaticamente dos nossos sorteios. Então vamos lá fazer os melhores palpites e bilhetes. Maravilha, começamos aqui utilizando jogos da Copa da Alemanha, jogos também da Liga Dinamarquesa e muito mais. Olha que coisa boa, selecionei 3 jogos pra gente fazer uma tripla bem legal, pra tá garantindo o nosso winzaço, hein? Temos aqui o jogo do Bayer Leverkusen jogando fora de casa contra o Paderborn, e temos também a equipe do Mainz enfrentando o Stuttgart, confronto de primeira divisão alemã, e temos aqui pela Liga Dinamarquesa a equipe do Copenhague enfrentando o Obo, Copenhague jogando fora de casa, bem legal. Vamos falar primeiro o jogo do Paderborn e do Bayer Leverkusen, confronto onde o Bayer Leverkusen é favorito, só que a odd de vitória do Bayer Leverkusen tá 1.70, para você ver que o Bayer Leverkusen não é mais aquele Bayer Leverkusen que a gente conhecia. Ele tá na 5ª colocação do campeonato alemão com 17 pontos, e o Paderborn aqui tá na 2ª colocação da 2ª divisão alemã com 23 pontos, tá disputando ponto a ponto com Schalke 04, que é o líder da 2ª divisão, por isso que é um confronto difícil para a equipe do Bayer Leverkusen. Últimos 5 jogos entre eles, pelo menos 4 bateu a linha de over 1,5, e todos os últimos 5 jogos na casa do Paderborn, onde o Bayer Leverkusen jogou fora de casa, bateu a linha de over 1,5. Então é isso que eu vou buscar, eu vou evitar buscar favoritismo a favor do Bayer Leverkusen, pois essa equipe do Paderborn vem de mais de 6 vitórias seguidas, cara. Isso mesmo, o time não tá de brincadeira, então é legal a gente ter cuidado, beleza? Então o jogo do Bayer Leverkusen versus Paderborn, peguei o over 1,5. O jogo do Mainz, Stuttgart, jogo interessante. O que tem pra gente buscar nesse jogo é gols também. Todos os últimos 5 jogos bateu a linha de over 1,5 e pelo menos 4 deles a linha de 2,5. Jogo para bastante gols e é o que a gente vai buscar nesse confronto do Mainz Stuttgart. E outro jogo também que é para gols é o jogo do Copenhague, onde ele vai jogar fora de casa aqui pela Copa Dinamarquesa contra a equipe do Obo. Copenhague fora de casa, últimos 5 jogos todos bateram a linha de over 1,5, e o Obo em casa todos os últimos 4 bateu a linha de over 1,5, e todos os últimos 5 jogos entre Copenhague e Obo bateu a linha de over 1,5. É jogo para gols, não tenho o que falar. Então pegamos o over 1,5 nesses 3 confrontos aí, ok? Bilhete com odd 1.64, uma triplazinha bem legal e bem favorável. Agora bora para os placares exatos. O jogo do Copenhague versus Obo é um jogo bem interessante. Copenhague é favorito, por isso que eu vou buscar 3-1 Copenhague para vencer fora de casa a equipe do Obo. Temos o jogo do Bayer Leverkusen para esse confronto contra a equipe do Paderborn. Eu vou buscar 2-1 Bayer Leverkusen para vencer e tomar um golzinho da equipe do Paderborn, ok? Confronto de time de 2ª divisão contra a 1ª divisão. Mesmo o Paderborn jogando muito bem a 2ª divisão, acredito que o Bayer Leverkusen possa sim ganhar. E o confronto mais difícil é do Mainz e Stuttgart. Para esse jogo, eu vou buscar alguma coisinha a favor da equipe do Stuttgart. Eu vou buscar 2-1 Stuttgart para vencer a equipe do Mainz, ok? Mesmo jogando fora de casa. Então anota aí, Bayer Leverkusen 2-1 em cima do Paderborn. Jogo do Stuttgart mais 2-1 Stuttgart para vencer a equipe do Mainz, e jogo do Copenhague e Obo 3-1 Copenhague para vencer a equipe do Obo, hein? Bilhete com odd 1.64, bem favorável, bem legal, e dá sim pra gente buscar esse win.
Continuando, fiz mais uma triplazinha utilizando vários jogos pré-gols também. Temos aqui o jogo do Rangers jogando fora de casa contra o Iberman. Temos Celtic enfrentando o Falkirk. E temos aqui o Heat jogando fora de casa contra o Mirren. Confronto dos 3 melhores times atualmente da Liga Escocesa. A equipe do Celtic tomou uma porrada por Heat, ok? E o Heat assumiu ali. Assumiu não, já estava na liderança. E adiantou mais ainda a quantidade de pontos, se distanciou cada vez mais, tá mais de 8 pontos a diferença do Heat pro Celtic, ok? Então confronto direto, quem levou a melhor foi a equipe do Heat, depois de anos aí o Celtic Rangers ganhando aí títulos, quando não é o Celtic que ganha, é o Rangers, depois de várias décadas, aí vem o Heat querendo quebrar essa hegemonia, então acredito que esse ano vai ser bem interessante aí essa liga escocesa, ok? Mas a gente tá falando de Copa da Escócia, então vamos lá. Copa da Escócia não, Liga Escocesa na verdade, ó. Estamos indo para a 10ª rodada. Vamos lá. O confronto agora, o Celtic vai jogar em casa contra o Falkirk. Falkirk que tá na 6ª colocação. Para esse jogo é gols, cara. Todos os últimos 5 jogos entre eles bateu a linha de over 1,5 e vitória do Celtic também é interessante. Celtic vem de uma vitória recente de 4-1 no mês 8 aí, pela Copa da Liga Escocesa. Em 2024 meteu 5-2 na Copa da Liga. Em 2021 meteu foi 3-0. É jogo pro Celtic vencer e por isso eu peguei o asiático -1 Celtic. Se ele vencer por apenas um golzinho de diferença, a aposta é anulada. Então ele tem que vencer por 2 gols de diferença, hein? Então handicap asiático -1 Celtic. E o jogo do Rangers e Iberman é jogo para gols, cara. A gente vai buscar o over 1,5 gols nessa partida, pois os últimos 5 jogos entre eles, pelo menos 4 bateu a linha de over 1,5 e todos os últimos 5 jogos na casa do Iberman, todos bateram a linha de over 1,5. É jogo para gols, hein? A gente não vai buscar favoritismo nesse jogo, é um confronto difícil, é tanto que a odd tá parelha, cara. Então a gente tem que ter cuidado. Vamos buscar o over 1,5 e o jogo do Hits a mesma coisa. Vamos buscar um asiático 1,5, isso mesmo, é um jogo para over 1,5, só que eu peguei o asiático 1,5, então se sair apenas um golzinho a gente só leva meio head, beleza? Bilhete com odd 1,69, uma odd bem alta, bem legal, uma triplazinha bem interessante, então anota aí, handicap asiático -1 Celtic, pro Celtic vencer por pelo menos 2 gols de diferença. Se ele vencer por apenas um golzinho, a aposta é devolvida, é anulada, a gente não leva head. Jogo do Rangers e Iberman, jogo para over 1,5 gols, e o jogo do Mirren e Heat para sair pelo menos 2 gols. Se sair apenas um golzinho, a gente só leva meio head, ok? Então a gente não leva head por completo. Então coisa boa, bilhete com odd 1,69, quase 1,80, uma odd alta e um bilhetinho bem legal. Os placares exatos pro jogo do Celtic, eu vou buscar a goleada do Celtic, 4-0 Celtic em cima do Falkirk. Jogo do Rangers e Iberman, jogo com cara de muitos gols, vou buscar empate de 2-2 e o jogo aqui da equipe do Heat versus Mirren, pro Heat vencer fora de casa por 2-1 a equipe do Mirren, ok? Então bilhetinho bem favorável, bem legal e que dá sim pra gente buscar esse win. Indo agora para a Ligue 1 e Copa da Alemanha, temos 2 jogaços aqui. Temos o PSG jogando fora de casa contra o Lorient pela Ligue 1 e temos o Bayern de Munique jogando fora de casa contra o Köln pela Copa da Alemanha. O PSG que reassumiu a liderança da Ligue 1, tá com 20 pontos agora. Logo atrás vem o Linz com 19, o Olympique de Marseille com 18, o Lyon com 18. Por enquanto tá tudo embolado na Ligue 1, mas é início ainda. Daqui a algumas rodadas o PSG se distancia aí e pelo que eu tô vendo, vai garantir mais um título aí de Ligue 1. Ele vai enfrentar a equipe do Lorient. Peguei os mercados mais simples aí. Peguei o over 1,5 gols, onde bateu nos últimos 4 dos 5 jogos. Teve um empate em 2023 de 0-0 na primeira rodada, ok? Foi em 2023, mas o restante dos jogos, todos bateram a linha de over 1,5, 2,5 e o ambas marcas também bateu. Então é jogo para muitos gols e é o que a gente vai buscar, pois todos os últimos
últimos 5 jogos do Lorient bateu a linha de over 1,5 e todos os últimos 5 jogos do PSG bateu a linha de over 1,5. Então é jogo para gols, a gente vai buscar over 1,5 na partida e pro PSG finalizar pelo menos 4 vezes no primeiro tempo, ok? E o jogo do Bayern de Munique é super favorito a vencer, é tanto que as casas estão colocando odd 1.22 para a vitória do Bayern de Munique, que vem de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vitórias seguidas fora de casa. E por isso que eu peguei o asiático -1 para o Bayern de Munique. Isso mesmo, se ele vencer por apenas um golzinho de diferença, a aposta é anulada, é devolvida, e se ele vencer por 2 gols de diferença, a aposta é dada como green, hein? Então a gente tem a vantagem. Se o Bayern vencer por um golzinho, 1-0, 2-1, 3-2, acontecer uma zebrinha do Bayern não meter pelo menos 2 gols de diferença, a gente não leva a head, recupera pelo menos aí o valor investido, aí a aposta é anulada, beleza? Então bilhete com odd 1.54, utilizando o jogo do PSG e Bayern de Munique. Os placares exatos para esses jogos: para o Bayern de Munique eu vou buscar a vitória do Bayern de Munique por 3-1, e o jogo do PSG versus Lorient eu vou buscar a mesma coisa, vitória do PSG por 3-1 em cima do Lorient, ok? Bilhete com odd 1.54, bem favorável, bem legal, e dá sim pra gente buscar esse win. Indo agora para a Liga Italiana e Liga Portuguesa, temos aqui 3 jogos interessantes, onde eu fiz mais uma tripla bem legal pra gente, e com uma odd razoável. Temos aqui a Inter de Milão enfrentando a Fiorentina, que não vem nada bem na Liga Italiana. Fiorentina começou muito mal essa atual temporada, pra ser sincero. Tava na lanterninha, aí empatou um jogo aí de 2-2 com a equipe do Bolonha, um jogo surreal, onde começou perdendo aí pro Bolonha por 2-0 e foi buscar o empate no finalzinho, ok? Aí conseguiu garantir um pontinho e saiu da lanterna. Agora ainda tá na zona de rebaixamento, tá com 4 pontos, se venceu pelo menos empatar, sai da zona, e a Inter de Milão tá na 4ª colocação com 15 pontos, do melhor ataque da competição aí, 19 gols marcados aí, se vencer vai a 18 e pode assumir a vice-liderança. Também temos aqui o Benfica enfrentando o Tondela pela Copa de Portugal, e também temos aqui a Roma enfrentando o Parma pela Liga Italiana, ok? Então vamos lá, o jogo da Inter de Milão, a Inter é favorita a vencer, mas eu peguei os mercados mais simples, que é para a Inter de Milão marcar contra a equipe da Fiorentina, é um mercado bem simples, e peguei finalizações a favor da Inter de Milão, ok? Pelo menos 4 finalizações no primeiro tempo, essa linha vem batendo tranquilamente. Contra a Cremonese aqui só no primeiro tempo foram 15 finalizações. Na vitória sobre o Slavia Praga pela Champions League, 13 finalizações no primeiro tempo. No jogo contra o Sassuolo, 8 finalizações no primeiro tempo. A Inter de Milão finaliza bastante, então a gente vai buscar um golzinho da Inter e 4 finalizações no primeiro tempo. E temos aqui Roma jogando contra o Parma, Roma que atualmente é a vice-líder, ok? Com 18 pontos aí. A média de gol delas a média de gol da Roma é baixa, cara. 8 gols marcados e 3 sofridos. A média tá 1 gol por jogo. Isso mesmo, eu não tô brincando. São 8 jogos aí e a Roma marcou 8 gols. Uma média de 1 gol por jogo. A Roma que vem de vitória recente sobre o Sassuolo por 1-0 fora de casa, e o Parma de 2 empates de 0-0. A Roma jogando em casa contra o Parma marcou nos últimos 4 jogos e venceu os últimos 4 jogos. Então por isso que eu busquei um golzinho da equipe da casa para a Roma marcar contra o Parma. E o jogo do Benfica versus Tondela, peguei os mercados mais simples, peguei gols, pois os últimos 5 jogos entre Benfica e Tondela, todos saíram a linha de over 1,5, principalmente na casa do Benfica. Então a gente vai buscar aí o over 1,5 nessa partida entre Benfica e Tondela, ok? Bilhetinho com odd 1.56, bem favorável, bem legal. Meus placares exatos pro jogo da Inter de Milão e Fiorentina: 3-1 Inter de Milão para vencer e convencer, ok? 3-1 Inter de Milão. Jogo do Benfica e Tondela: 3-0 Benfica
Benfica para golear o Tondela. E o jogo da Roma, pela média horrível de gols da Roma, e mesmo assim ela tá na segunda colocação, eu vou buscar 1-0 Roma, para vencer por um golzinho apenas a equipe do Parma, ok? Bilhetinho com odd 1.56, bem favorável, bem legal, e dá sim pra gente buscar esse win. Indo agora para a Copa da Liga Inglesa, temos dois jogos bem legais. Também temos o confronto do Bodo enfrentando o Brann pela Liga Norueguesa. Vamos falar primeiro do jogo do Bodo e do Brann. É confronto aí onde o Bodo está na segunda colocação com 58 pontos e o Brann com 52 pontos. É confronto do segundo e terceiro colocado. É Bodo que tem o melhor ataque aí com 70 gols marcados. O Brann tem 49 gols marcados. Últimos 5 jogos entre eles, todos bateram a linha de over 1,5 e 2,5, ok? E o over 3,5 bateu em pelo menos 4 confrontos. É jogo para muitos gols e a gente pegou o over 1,5 nessa partida do Bodo e do Brann, ok? E o confronto aqui da Copa da Liga Inglesa, temos Arsenal enfrentando a equipe do Brighton, jogo onde eu peguei o over 1,5 também, pois os últimos 5 jogos entre eles bateu tranquilamente, e os dois mais recentes foi empate de 1-1. O Arsenal venceu aí jogando em casa pela Premier League, venceu o West Ham, venceu o Atlético de Madrid pela Champions League, venceu o Olympiacos, empatou com o Manchester City em casa. O único jogo que não bateu o over 1,5 nos últimos 5 jogos do Arsenal em casa foi na vitória contra o Crystal Palace por 1-0, mas contra a equipe do Brighton, todos os últimos 5 jogos em casa bateu a linha de over 1,5, ok? Então por isso que eu peguei o over 1,5. E o jogo do Manchester City aqui contra o Encea é jogo para gols. Todos os últimos 5 jogos bateu a linha de over 2,5. É jogo para muitos gols e o Manchester City venceu 1, 2, 3, 4, 5 jogos seguidos contra a equipe do Encea. Então é jogo para gols. Todos esses 3 jogos são jogos para gols e a gente vai buscar gols nessa partida e evitar um pouquinho a questão de favoritismo, pois a maioria dos jogos dessa quarta-feira é jogos de Copa, cara. Então a gente tem que ter cuidado, beleza? Então vamos lá, jogo do Arsenal over 1,5, jogo do Manchester City over 1,5 e o jogo do Bodo e Brann over 1,5. Meus placares exatos pro jogo do Arsenal e Brighton: 2-1 Arsenal. Manchester City e o Encea, eu vou buscar aqui uma vitória do Manchester City por 3-1. E o jogo do Brann e do Bodo, para ser sincero com vocês, apesar do Bodo estar na segunda colocação, ter o melhor ataque, os confrontos direto na casa do Brann, a maioria deu Brann recentemente, então por isso que eu vou buscar uma vitória difícil do Brann por 3-2 e um jogaço cheio de gols aí no confronto entre Bodo e Brann. É tanto que o favoritismo tá a favor do Bodo, mas eu não sei porque eu vou buscar a favor do Brann. Achei bem interessante os últimos confrontos. Brann jogando em casa vem ganhando bastante jogos e vem dando muito trabalho ao Bodo. Últimos 2 jogos aqui o Brann venceu metendo 4 gols no Bodo, cara. Então é jogo para gols. Então 2-1 Arsenal e Brighton, 3-1 Manchester City contra o Encea e o jogo do Brann e do Bodo 3-2 Brann, ok? Bilhete com odd 1.58, bem legal, bem favorável e dá sim pra gente buscar esse win. Ainda pela Copa da Liga Inglesa, temos mais 2 jogos bem interessantes. Temos a equipe do Chelsea jogando fora de casa contra o Wolverhampton e também temos o confronto entre Newcastle e Tottenham, jogo para muitos gols. O único jogo que eu não utilizei nessa Copa da Liga Inglesa foi o jogo do Liverpool. Cara, Liverpool tá muito mal, tá complicado apostar no Liverpool e eu evitei esse jogo. Acredito que o Liverpool pode sim vencer o Crystal Palace, pode, mas o Liverpool não tá convencendo nos últimos jogos não, hein? Acho que não tá se encaixando o time ainda, apesar de ter bons jogadores. Vamos lá, o jogo do Wolves versus a equipe do Chelsea. Wolves que na Premier League aqui tá na lanterninha da competição, tomou 19 gols, o pior ataque é do West Ham que tomou 20 e o vice pior ataque é do Wolves, ok, que só tem 2 pontinhos, e a equipe do Chelsea aqui na Premier League tá na 9ª colocação com 14 pontos. Últimos jogos entre eles é na casa do Chelsea, o Chelsea meteu
3-1. Em 2024 meteu 6-2 na casa do Wolves, ok? Em 2024 novamente tomou 4-2 aqui pro Wolves. Em 2023 venceu o Wolves por 2-1. É jogo pro Chelsea marcar, não tenho o que falar. Últimos 5 jogos do Chelsea fora de casa, ele marcou em todos. O único jogo que o Chelsea não marcou fora de casa, para você ter noção, foi contra o Newcastle no mês 5 ainda, no mês 5 pela Premier League, na 36ª rodada, na temporada passada, para você ter noção. Faz muito tempo de lá, mais de 10 jogos que o Chelsea vem marcando fora de casa. Então por isso eu vou buscar um golzinho do Chelsea e pro Chelsea ter no mínimo 4 finalizações no primeiro tempo. E o jogo do Newcastle versus a equipe do Tottenham é jogo para gols. A gente vai evitar favoritismo. Todos os últimos 5 jogos do Newcastle bateu a linha de over 1,5, onde o Newcastle venceu 4 e o único jogo que não venceu foi contra o Brighton, que perdeu por 2-1. E a equipe do Tottenham aqui, os últimos 5 jogos, pelo menos 4 bateu a linha de over 1,5. O único jogo que não bateu o over 1,5 foi pela Liga dos Campeões, onde empatou 0-0 fora de casa contra a equipe do Mônaco. Contra o Newcastle, todos os últimos 5 jogos bateu o over 1,5. Na casa do Newcastle mesmo, todos os confrontos bateu o over 1,5. E o Newcastle não perde há 5 jogos jogando em casa contra o Tottenham. Vem de vitória em 2023 por 6-1, em 2024 4-0, passou nos pênaltis no amistoso lá aqui, mas venceu, empatou 1-1 na verdade. Em 2024 venceu por 2-1 e no mês 8 aqui, para você ter noção, no amistoso empatou 1-1. É jogo onde o Newcastle vem muito bem contra a equipe do Tottenham, e por isso eu vou buscar o over 1,5. Bateu em todos os confrontos, a gente vai buscar essa linha de over 1,5. Então, juntando o jogo do Newcastle e do Chelsea, temos um bilhete com odd 1.52, bem legal. Meu placar exato pro jogo do Chelsea contra a equipe do Wolves é 3-1 Chelsea, e meu placar exato pro jogo do Newcastle e Tottenham é 2-1 Newcastle, para vencer a equipe do Tottenham, ok? Bilhetinho bem favorável, bem legal, e que dá sim pra gente buscar esse win. Indo agora para confrontos pesados, a gente tem Fluminense e Ceará pelo Brasileirão e a gente tem um jogaço pela Libertadores. Temos Flamengo e Racing no jogo de ida, 1-0 Flamengo com gol contra, hein? Gol contra de Rojo. A Conmebol deu como gol contra. Na ida, no início tinha dado como gol de Carrascal, mas ficou como gol contra aí de Rojo. Então complicou a situação do Flamengo, pois na ida foi um placar magro e na volta aqui pode ser um possível pênalti aí, eu não tô brincando, ok? A sorte do Flamengo que os últimos jogos entre Flamengo e Racing todos foram empate. Na casa do Racing aqui em 2020 e 2023, 2 empates de 1-1, cara. Que loucura, hein? Que loucura! Flamengo fora de casa vem de 3 derrotas nos últimos 5 jogos e 2 vitórias. Venceu o Corinthians e venceu o Botafogo, perdeu pro Fortaleza, perdeu pro Bahia e perdeu pro Estudiantes. Todas as derrotas por 1-0. Isso mesmo, que bizarro, hein? Todas as derrotas por 1-0. E agora vai jogar fora de casa aí. Os últimos 5 jogos entre ele e Racing, 4 bateu a linha de over 1,5. O único jogo que não bateu o over 1,5 foi esse confronto recente aí, ok? E o jogo do Fluminense que tá vindo muito bem no Brasileirão. Atualmente tá lutando ponto a ponto aqui com Botafogo e Bahia. Fluminense tem 44 pontos, Botafogo 47, Bahia 49. Bahia e Botafogo nos playoffs para Libertadores. Fluminense que vem de 1, 2, 3 vitórias contra o Ceará, 1 empate e 1 derrota. Em casa aqui o Fluminense vem de 4 vitórias seguidas aqui, venceu o Botafogo, venceu o Atlético Mineiro, venceu o Juventude e venceu o Internacional aí mais recentemente. Ceará fora de casa vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória, não vem tão bem assim. É jogo pro Flusão marcar, não tenho o que falar, e cartões também na partida. Vamos buscar um golzinho da equipe do Fluminense e mais de 2,5 cartões na partida. E o jogo do Flamengo que a gente faz, vamos buscar aqui um golzinho na partida e mais de 2,5 cartões. Eu confundi aqui, jogo do Fluminense é para sair um golzinho do Fluminense, mais de 3,5 finalizações no primeiro tempo e mais de 2,5 cartões, ok? Então você só adiciona finalizações aí no jogo do Fluminense. E o jogo do Flamengo e Racing para sair um golzinho, independente de quem seja, pode ser do Racing ou do Flamengo, e mais de 2,5 cartões na partida para sair no mínimo 3 cartãozinhos, ok? Bilhetinho com odd 1.50.
1,50. Agora vamos os placares exatos. Eu acho que é polêmico, mas eu acredito que o Racing vence o Flamengo e vá pros pênaltis, cara. Vá pros pênaltis, que nem foi contra o Estudiantes. 2 argentinos aí dando muito trabalho aí na Libertadores. Vou buscar a mesma coisa. 1-0 Racing em cima do Flamengo, até um 2-1 é interessante. Eu tava pensando em buscar 2-1, mas eu acho que 1-0 é bem mais legal, pois as únicas derrotas aqui dos últimos 5 jogos do Flamengo fora de casa foi por 1-0. Então vou buscar derrota por 1-0 aí pro Flamengo. Então 1-0 Racing, e o jogo do Fluminense, vitória do Flusão por 1-0, ok? 2 jogos com poucos gols, mas um bilhetinho bem interessante. Então, bilhete com odd de 1,50, bem legal, bem favorável, dá sim pra gente buscar esse win, hein? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Então até o próximo vídeo, forte abraço, fique com Deus, valeu e fui, tropinha, tamo junto, família.